Muita gente se preparou antecipadamente. Há um ano vem pagando parcelas e mais parcelas para viajar nesse final de ano. Aí é que está a história. Você vai viajar ou você não vai poder viajar? Bom, nós trouxemos aqui o Ian Cavalcante, que é advogado, e ele vai falar sobre este assunto a partir de agora, logo depois dessa vinhetinha do Direitos e Deveres. Bom, gente, muita gente se preparou. Aquela história da gente dizer tem que se preparar antecipadamente. Se teve um ano que as pessoas pensaram em se preparar para viajar, foi esse ano de 2022. Muita gente pensou o seguinte: tá com muito tempo que eu não viajo, esse ano eu vou me organizar direitinho, no final do ano eu quero viajar com a família, vou aproveitar aí as férias dos filhos e tudo. Mas presta atenção, nós estamos no mês de novembro. De outubro para cá, a gente tem ouvido muito a história do Covid, né? E aí, que não é uma história, é uma realidade. Muita gente já com sintomas de gripe, muita gente já com Covid. E aí vem aquela história, como é que vai ficar a tua viagem? E aí, você já pensou nisso? Você está prevenido sobre esse assunto? Bom, quem fez um ano aí de pagamentos parcelados para viajar no final do ano, talvez corra o risco de não viajar. E aí a gente quer saber quais são os cuidados, né, que a pessoa tem que ter quando o assunto é passagens ou passeios. E muita gente fez essas compras online. Como é que funciona? Como é que acontece? Por isso que o Ian está aqui para dar essas dicas importantes e necessárias para a gente, não é isso, Ian? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro agradecer a PAC, que a cada terça-feira vem para o nosso programa trazendo grandes informações, nos deixando realmente bem informado e até entendendo melhor como é que a justiça está funcionando, porque nesses últimos tempos muita coisa aconteceu e parece que teve algumas mudanças em praticamente tudo, só que muita gente não percebeu ou passa despercebido mesmo, né? Primeiramente, nós que temos que agradecer. Peço desculpa pela minha voz, não é Covid, é por conta realmente de problemas respiratórios. Sim. Natural do teresinense. E tem muita gente passando por problemas respiratórios e muita gente indo fazer o teste. Exatamente. Quando chega lá não tem nada a ver com Covid. Porque a gente tem que entender que a gripe sempre existiu e não vai deixar de existir no mundo, né? Exatamente. Então, primeiramente, queria te agradecer. A PAC, ela é uma parceira de primeira ordem daqui do programa. Pra gente, é com muita emoção, é com muita felicidade que a gente te agradece. Porque é o espaço que os advogados podem falar sobre direito. Como você disse, existem sim muitas alterações. E a gente não fala só de alteração legislativa, a gente fala de alteração de entendimento de magistrados, de posicionamentos de tribunais de justiça. E essas informações têm que chegar ao ponto. Tem que chegar ao consumidor, ao cliente, tem que chegar de quem realmente passa por determinadas situações. As pessoas têm que entender o direito para saber como buscar os seus direitos, certo? Verdade. Então, primeiramente, quero te agradecer isso. Obrigada, a gente agradece. Agora, falar sobre tudo isso que você falou numa pequena resposta praticamente impossível. Verdade. Você falou de Covid, você falou de compra online, você falou de remarcação, você falou de cancelamento. São muitos direitos envolvidos aí. E a primeira coisa que eu aconselho a todos que estão nos vendo e ouvindo é ter ciência do que estão adquirindo. Vamos primeiro analisar, não sei se você já comprou passagem lá no site de qualquer companhia, mas tem aquela passagem que lhe dá mais direitos, por isso é mais cara. Tem uma passagem que dá menos direitos, por isso é mais barata. Tem passagens promocionais. A visão jurídica de cada uma é por cada uma. Por que eu quero dizer isso? Porque aquela passagem que você compra, que é um pouquinho mais cara, ela te dá direito de remarcação. E aí a companhia aérea te oferece diversas facilidades. Marcar por telefone, remarcar por e-mail, cancelar até 1 hora de antecedência. Isso depende da companhia, depende da forma de contratação. A passagem mais barata, ela te limita no que diz respeito à remarcação, à escolha de assento, ela te limita. Então, você tem que primeiro analisar e saber, de fato, o que é que você está adquirindo. Passagens promocionais, você também tem que analisar. Eu comprei uma passagem que, via de regra, custa R$3.000 e surgiu uma promoção para esse final de semana, exclusivamente porque existe muitas vagas naquele avião e você vai adquirir por R$500. Alguma coisa aconteceu, você não pôde embarcar.
você tem direito à remarcação da passagem na totalidade original ou no valor decorrente daquela promoção. Muitas pessoas pensam que teria direito à totalidade, mas muitas jurisprudências entendem que não. Então as pessoas têm que ficar muito de olho relacionado a essas viagens, essas passagens que são compradas com promoção. Exato. Agora sim, o que me chamou a atenção agora quando você falou da questão da gente ficar bem atento quando o assunto é promoção, mas e quando essa promoção não é bem explicada? Não, aí entra no... Porque aí vem a compra online. Exatamente, aí eu já ia também tocar nesse assunto. Porque o passageiro, ele tem direito à informação. Sim. O consumidor, ele tem direito à informação. E essa informação, ela tem que ser informação clara, ela não tem que ser informação trucada ou informação de difícil entendimento ou compreensão. O consumidor, ele tem que entender que a promocional não vai dar direito ao valor da integralidade. Ele tem que entender que aquela passagem mais barata não vai dar direito à escolha do assento. Porque sempre vai ter algo. Sempre vai ter algo. Então, essas informações, tanto na compra quanto no dia da passagem, no dia que você vai, de fato, exercer seu direito a utilizar a passagem, elas têm que ser informações claras. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você tocou num outro ponto que diz respeito a, e aí? Peguei Covid, não posso embarcar, questão de saúde pública. Eu estou protegendo não só a mim, mas estou protegendo o próximo. É o respeito e empatia pelo outro. A culpa não foi minha, aconteceu, é saúde. Eu vou ou não ter direito à restituição? As companhias aéreas, elas têm tido um entendimento muito mais conciliatório. Então, por vezes, da forma que você vai falar num balcão, eles conseguem te explicar qual é o passo a passo, de como você ou remarcar ou você resgatar o valor da passagem na sua integralidade. Por que eu estou dizendo essa forma de comunicação? Porque não adianta nada você ter direito e você chegar num balcão, quebrando o balcão, discutindo com... Que aí você já vai perder um outro direito que é seu. Exato. Né? E isso que eu estou tocando nesse assunto é de tamanha importância, porque... É melhor se acalmar e procurar as leis como elas devem ser aplicadas, exatamente, né? E eu trago aqui, não sei se você vai se recordar, mas eu acho que por volta do ano passado, abril do ano passado, aconteceu que o passageiro ele tinha direito de levar o seu coelho no avião, tinha ordem judicial para isso e a companhia aérea vetou. Naquele momento começou um quebra-quebra, começou empurra, o passageiro quis bater na recepcionista, começou os xingamentos, trocas. É porque existe aquela história do ir e o vir, ação-reação. Então, assim, a lei também hoje, ela ampara lá e cá, que antigamente se via muito o cliente. Inclusive, tem até uma história que as pessoas gostavam muito de usar, inclusive alguns livros chegaram a publicar que Deus perdoa o cliente nunca, não é bem assim. Não. Na verdade, hoje a lei, ela coloca também o funcionário numa situação, porque ele está ali, ele não pode fazer nada. Não é bem assim. As leis também amparam as pessoas conforme o que é injusto. Exatamente. Não é isso? E é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, porque o profissional que está lá, que representa a companhia, por vezes ele é limitado. Sim. Isso não quer dizer que você não tenha direito a recorrer à justiça ou outros meios para resguardar e garantir seus direitos. A minha colocação e a minha observação é que o comprador tem um pouco de calma ao resolver essas situações. Primeiro, porque, enfim, nós temos que batalhar pela conciliação. Verdade. E segundo, porque, enfim, se você está dentro dos seus direitos, ninguém vai lhe tirar. Verdade. Inclusive, você falou sobre esse assunto e que chama atenção para um outro. Relacionado, ele teria o direito, até porque ele estava documentado. É importante também a pessoa andar documentada. Exato. Por exemplo, quando a gente fala de Covid, quando a gente fala sobre esses casos, né, que a Justiça liberou, é importante que a pessoa tenha sempre em mão os documentos de autorização. Por exemplo, Covid, você fez o teste e você tem como provar que você está, digamos, hoje, não estou me sentindo bem, a viagem seria para hoje. Então, assim, digamos que você vá daqui 3 dias para você fazer o exame, para que realmente mostre.
você vai ter os direitos, né? Sim. É importante que a pessoa tenha calma realmente, porque se não deu para resolver naquele dia, mas para isso existem datas, existem toda uma história envolvida por cada situação, né? E é por isso que eu falo sobre a forma de tratamento. Porque por mais que os profissionais das agências estejam teoricamente preparados para lidar com essas situações, mas você pode acontecer de um belo dia não ter aquele profissional no dia dele especificamente para atender bem da melhor forma, né? bem informado. Então você tem que ter um pouco de calma. Primeiro que o teste da Covid é um teste. Você tem um resultado do teste. Então não adianta você falar, eu estou com Covid. Ah, não, eu estou sentindo que acho que estou com Covid. Não é bem assim que funciona. Sim. Nós temos que documentar. Estou tendo algumas reações gripais. Foi ao médico. O médico deu um laudo, porque às vezes pode ser que o teste do Covid não saia na hora, esteja inconclusivo. Existe. A documentação é necessária. Então nós temos que priorizar não só a documentação do Covid, como a gente está dando como exemplo, mas todas as documentações de cancelamento. Porque às vezes pode haver cancelamento no dia, a pessoa pode passar 6, 7 horas. Como é que o juiz vai avaliar se a pessoa realmente passou 6 horas, 7 horas? Como é que a pessoa realmente vai avaliar se você não teve as informações decorrentes da agência? Tudo isso tem que ser documentado. Por isso que a minha dica é, você tem um celular, grave. Não é errado você gravar. Você está no seu direito. Para quê? Para lhe resguardar, para a busca dos seus direitos posteriormente. Verdade. Ainda falando de reservas, né, não só de passagens que a gente acabou de falar e também como você deve se comportar através das viagens que você adquiriu, vamos falar dos passeios. Né? Você fez lá, reservou uma viagem, mas também passeios online. Ou até mesmo você fez aquela compra coletiva. Como as pessoas devem se comportar relacionado a esse assunto? Porque você fez lá aquela compra, aquele pacote, e aí quando você chega lá, algo não está certo. Relacionado a passeios e essa compra coletiva também. Certo, vamos separar também. Vamos lá. No que diz respeito à Covid e no que diz respeito à compra e passeios que você adquiriu pensando que era de uma forma e seria de outra. Primeiro, no que diz respeito à Covid, é a mesma lógica. Né? Você está resguardando não só a sua saúde, mas a saúde de terceiros. Então a companhia, atualmente, por conta da pandemia, tem que saber como se posicionar. Tanto a companhia, como eu falei, como as agências, como as lojas de venda de passeios, todas as empresas realmente têm que se posicionar de forma diferente por conta da pandemia. Isso é uma questão de saúde pública e quando a pessoa se resguarda ao ponto de não viajar ou de não passear, né, nesses passeios comprados, ela, volta a dizer, ela está resguardando não somente a própria vida, mas a vida do motorista, a vida dos demais passageiros, a vida de toda a coletividade. Então, as agências, as empresas, elas têm que se portar de forma diferenciada no que diz respeito a essas passagens, a essas compras de passeios quando a pessoa tem Covid. E aí, volto a dizer, então ela é obrigada a restituir. Tudo é questão de conversa. Porque, de repente, assim, num estado estão tomando outras medidas. Exato. E você vai para lá e você quer viver o passeio que você fez, a compra online. E, de repente, pode não acontecer. Nesse caso, como é que fica a situação da pessoa? Exatamente por conta disso. Primeiro que você falou muito certo. A localidade tem uma forma de agir, né, com a questão do Covid. Uns já obrigam o uso de máscara nos ambientes fechados, outros lugares ainda não. Então, primeiro você tem que entender a região. E é por isso que eu falo que a conciliação e a comunicação e a informação é algo muito importante. Isso abre os olhos de empresários, de donos de hotéis, né, donos de passeios aí, né, vários ambientes diferenciados. Essa comunicação deles para com os seus clientes. E dos nossos clientes para com eles também. Por isso que eu estou falando de forma ampliativa para que as pessoas entendam que às vezes uma conversa e a comprovação de que você está com Covid, você consegue sim chegar num denominador comum. Tudo hoje está sendo meio que no bom senso. Isso a gente tem visto não somente na esfera extrajudicial, como na esfera judicial também, porque a gente tem percebido que as empresas, quando diz respeito à Covid, elas têm se tornado muito mais maleáveis e têm realizado muito mais acordos. Mas, volto a dizer, nós precisamos de comprovação. Não adianta eu dizer eu estava com Covid ou eu estava sentindo isso, aquilo, outro, e eu preciso de tratamento diferenciado. Mas quero também continuar para falar quando não existe Covid e aí a pessoa comprou o passeio e quando chegou lá na hora o passeio não era nada daquilo.
que a pessoa viu na internet, ela tem direito de restituição e de cancelamento? Sim, ela tem direito, porque você está comprando aquele produto que você está vendo distante. Se você pegar, se você tocar, é diferente. Mas quando é compras online, você tem sim o direito de cancelamento se não for oferecido da forma que é publicizado. Vamos falar dos cuidados que as pessoas têm que ter com aquelas compras coletivas. Que aí não é brincadeira não, né? Não. E aí volto a dizer a mesma coisa que eu já disse no que diz respeito às compras promocionais. Você tem que pensar o seguinte, que as compras coletivas, ela tem um regramento próprio. Tem um regramento próprio. Por que ela tem um regramento próprio? Porque ela diminui o valor, certo, do bem, do serviço, por conta do volume de contratação. Então, assim, se é para terça-feira, de 6 às 22, você ter acesso por R$19,90, você não pode chegar num sábado e querer ter acesso por R$19,90 àquele produto ou aquele serviço. Então, você, antes de adquirir esse serviço ou produto por intermédio de compra coletiva, você tem que ler os regramentos dessa compra coletiva, para você saber se você tem como se adequar a eles. Porque não adianta nada você comprar e dizer, mas eu não pude usar naquele dia, eu quero usar em outro dia, então eu tenho direito à reparação de danos, porque não, existe um regramento, ele tem que ser cumprido. Vamos falar agora de ônibus. A gente fala muito de voos, mas eu queria chamar a atenção relacionada aos ônibus. Você vai fazer uma viagem e o ônibus está atrasado. Quais são os seus direitos? Porque a gente vê que muitas vezes o ônibus vai embora, né? Ou muitas vezes até espera um pouquinho mais. Mas existem situações que não. E aí, como é que a pessoa fica nessa situação? Mesma questão dos ônibus é a mesma questão da passagem aérea. Tem sim. E aí eu vou dar aqui uma dica. Primeiro que a agência, ela tem que te dar a informação e comunicação se vai ter cancelamento, se vai ter atraso. E aí a lei diz, né, a regulamentação diz que é 30 minutos. A cada 30 minutos teria que fazer isso. No que diz respeito a cancelamento, depois de 4 horas o voo, a pessoa passou 4 horas ali esperando o voo, alguma informação. Depois de 4 horas ela tem direito a cancelamento, né, que aí é hospedagem, é remarcação, é reembolso, tudo dependendo do caso concreto. E a mesma coisa acontece junto aos ônibus. Mas uma outra informação que eu quero falar no que diz respeito aos ônibus é a falta de comunicação com as empresas. A diferença de passagens aéreas é porque são empresas nacionais. Os canais de comunicação, de ouvidoria, funcionam muito bem, são muito rápidos. Você entra ali no site, rapidamente você consegue todas essas informações. Os canais de comunicação via terrestre não são assim, infelizmente. E também a gente vê isso junto aos processos judiciais. A comunicação do passageiro junto às empresas, ela se torna difícil. Por quê? Porque às vezes o telefone não atende para obter informações, às vezes não tem funcionário da empresa à noite ou de madrugada junto à rodoviária ou os pontos de atendimento, né, pontos que pegam passageiros. Então isso dificulta e isso é possível de reparação de danos? Sim. Nossa! Vamos falar sobre bagagens. As pessoas sempre falam, perdas de bagagem que foi para outra cidade, que foi para outro estado, enfim. Mas e os danos? O que as pessoas devem fazer? A gente sempre fala sobre essa questão de bagagem, mas esse ano, necessariamente, eu queria mais um alerta, principalmente para quem vai viajar, o que deve observar e o que deve ficar atento para depois cobrar. Se eu te disser que eu sou meio revoltado com algumas decisões judiciais, sou. Por quê? Porque, vamos lá, eu queria que o juiz, o Poder Judiciário, entendesse um pouco disso. Você vai fazer sua mala. Você adquiriu lá uma camisa em 2000? Você adquiriu lá um calção em 2016? Você adquiriu um computador? Você vai ter nota de tudo isso? Não. Você não vai ter nota fiscal de tudo isso. O que a jurisprudência, em alguns casos, tem entendido é que a gente deveria sim comprovar tudo aquilo que estava dentro da bagagem. Como é que eu vou comprovar? Eu não estou levando ali uma bagagem de compras, eu estou levando a bagagem da minha vida, do meu dia a dia. E aí o meu conselho para que a gente tenha pelo menos o dano reduzido fez a bagagem? Grava, tenta lhe gravar. Nossa, o que é que chato, não né? Infelizmente. Mas como o nosso Poder Judiciário ainda não avançou numa consolidação de
reparação reais de danos para essas malas que são extraviadas, o que eu aconselho de coração é realmente isso. É você gravar o que é que você está levando para que em um futuro processo judicial você consiga mostrar para o juiz. Olha, juiz, eu estava levando isso e eu tenho direito à reparação de danos a esse respeito aqui. Muito bom. Agora vamos falar de hotéis e vamos falar de pousadas para a gente encerrar assim com chave de ouro essa conversa, esse bate-papo. Pronto, aquela pousada maravilhosa, aquele hotel fantástico. Aí quando eu chego lá, não é nada daquilo que realmente foi proposto. Como é que este cliente vai poder cuidar desse outro lado e trazer para ele as vantagens? Infelizmente isso acontece muito, porque primeiro tem muitos aplicativos de locação, né, de locação por temporada, e aí você se baseia naquelas fotos, naquela descrição. Uhum. Da mesma forma, existem intermediadores, que são as agências de viagens, que contratam com base também nas informações dos catálogos. E nem sempre o contrato está ali do jeito que é, mas quando você chega lá não é nada daquilo. Então, o que eu aconselho é foto, gravação, para que vocês tenham os danos reparados. Porque às vezes você não tem outra escolha. Você de fato vai ter que ficar hospedado naquele hotel, porque o hotel não existe outro hotel, não existe vaga. Nossa. Dependendo da estação, não existe vaga, então você vai ter que ficar naquele hotel. Às vezes você contrata um hotel de 5 estrelas, tá um hotel de 3 estrelas ou de 2, e aí você tem que se adequar àquilo ali. Você vive, mas você grava e você também tem direito de restituição. Muito bom. Bom, faltou alguma dica para a gente levar para quem está em casa assistindo a gente? Não dica, mas reiteração. Primeiro, que a pessoa tem que ter atenção no que está adquirindo. Segundo, que a pessoa tem que ter um pouco de paciência ao tratar tudo isso. Estamos passando por um pós-pandemia. Então, muitas empresas ainda meio que estão se adequando. Aí você pode dizer, mas já passamos quase 2 anos de pandemia e ainda estão se adequando? Sim, porque, enfim, as empresas não têm como prever tudo o que pode acontecer. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para tratar com essas relações e gravar e documentar tudo direitinho para que lá na frente, se for necessário um processo judicial, você esteja munido com as provas suficientes. Muito bom. Gente, estivemos aqui com o advogado Ian Cavalcante, com a PAC, e a gente lembra que quem quiser mais informações, tem o Instagram também, né? Tem o Instagram, tem o meu, Ian Cavalcante _ ou da PAC, a PAC Piauí. Fiquem à vontade, estão aqui à disposição. Muito obrigada, Ian. Já desejo para você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Muita saúde para o ano de 2023. Para você e para toda a sua equipe maravilhosa também. Muito bom. Gente, Direitos e Deveres, volta na próxima semana.